Fala pessoal, beleza com você? Espero que tudo esteja bem aí. Pergunta para você, para a gente já chegar perguntando logo e você já responder o que você precisa. Você acha que as experiências com Deus mudam as pessoas? Vê sinais, maravilhas, gente sendo curada, fogo descendo, o negócio pegando fogo. Muda as pessoas? Sim ou não? Eu acredito que nem sempre a gente tem uma resposta clara sobre isso e acredita mesmo que as experiências mudam os corações. A minha resposta para você de antemão é que as experiências não mudam os corações. O coração das pessoas é a decisão de permanecer com Deus por toda a vida, independente de milagre, independente de fogo descendo, independente de maravilhas, sinais, independente de qualquer coisa, se está bom ou ruim, permanecer com Deus. Experiências são boas, mas elas não fazem com que a gente permaneça. E tem alguns exemplos. Lembra lá do povo de Israel. Que é povo que mais viu o poder de Deus do que aquele povo? O povo via maná descendo, o povo viu o mar se abrir, o povo viu as pragas atingindo o Egito e não atingindo eles. O povo depois viu tantas e tantas coisas já no tempo da conquista, dos milagres de Deus, muralha caindo no grito. Imagina só, muralha caindo, cidade caindo no grito. O povo viu muita coisa, mas você e eu sabemos, pelo menos se não sabe, eu estou te falando. Na história do Antigo Testamento, nós vemos um povo constantemente rebelde contra Deus. Um povo que via as maravilhas, um povo que era resgatado, recebia de Deus misericórdia e graça, se arrependia, ficava feliz com Deus e depois voltava para a lama, continuava do mesmo jeito de sempre, sem parar em momento algum. Um povo que insistia em permanecer na desobediência com o Senhor. Eles não eram gente que, por causa das experiências com Deus, permaneciam com Ele. Não. No Novo Testamento, a gente tem em Lucas 7 um tempo muito interessante onde João Batista pede para os discípulos, João Batista, gente, João Batista que viu o céu abrir e falar que esse é meu filho amado, em quem me comprazo, quando batizou Jesus. João Batista, que olhou para Jesus e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse mesmo João Batista, porque estava preso, de repente reflexivo, preocupado, ouvindo os outros demais, mandou alguns discípulos dele perguntarem para Jesus, ei, você é mesmo aquele que haveria de vir? Olha isso, João Batista fazendo esse tipo de pergunta. Jesus então fala o seguinte para os discípulos de João, olha, fala o seguinte, fala o que você, volta para João e diga para ele o que vocês têm visto aqui. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, as pessoas estão sendo curadas, maravilhas estão sendo feitas. E eles voltaram e falaram para João. Então, chega aqui no versículo 29 do capítulo 7 de Lucas, depois de Jesus ter falado muitas coisas e feito muitos milagres, o versículo 29 diz o seguinte, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. Aí que está o versículo 30, que ele é o ápice da nossa conversa aqui. Contudo, os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles e não foram batizados por João. Olha só. Todos os homens tiveram acesso a Jesus. Todos eles. Muitas coisas foram vistas, muitas coisas foram feitas. Durante o tempo da caminhada com Jesus, na caminhada de Jesus, os líderes
das sinagogas, os fariseus, todo mundo viu os milagres. Eles viram os milagres de Jesus. Mas foram estes mesmos que resolveram crucificar Jesus. Foram eles que resolveram pregar na cruz aquele que é o Messias. E você sabe por quê? 2 motivos. E eu te digo quais são. Primeiro, ciúmes. Eles tinham inveja de Jesus. E porque eles tinham inveja de Jesus roubar o lugar deles, a posição deles, eles resolveram matar Jesus. Mas o segundo motivo talvez seja tão importante quanto o primeiro. O segundo motivo pelo qual eles mataram Jesus é porque eles viram o que Jesus fez, mas isso não mudou o coração deles. Eles viram os milagres, mas milagre não muda o coração de ninguém. O que muda os nossos corações é a decisão de viver com Jesus Cristo. Perceba que nós vemos ao longo da história que Jesus veio para pecadores, para gente que não tinha solução, gente que era improvável. Jesus, ele veio para gente que não tinha solução para a vida e ele veio ser a solução para eles. E estes que não tinham esperança buscaram em Jesus a única esperança para suas vidas. Foi por isso que tantos publicanos, gente chamada os pecadores, se aproximaram de Jesus e encontraram salvação para suas vidas. Enquanto que do outro lado, aqueles que mais sabiam da história, aqueles que supostamente deveriam estar prostrados aos pés do Messias, rejeitaram. De fato, experiência não muda coração. O que muda é a minha decisão de permanecer com Jesus, de andar com Ele, de não viver de experiência em experiência, de milagre em milagre. Você e eu precisamos amadurecer. E a maturidade exige de nós andarmos com Jesus quando não tem fogo algum, quando não tem nenhuma estrela guia, quando o comum é celebrado. Na verdade, maduros vivem com Deus apesar de qualquer coisa. Não muda a sua relação de intimidade por causa de um milagre ou a ausência de um milagre. Por isso que para mim é um pouco difícil aceitar as pessoas que ficam de mal de Deus, ficam com raiva de Deus porque Deus não deu para elas o que elas queriam. Nós precisamos crescer. Nós precisamos viver prostrados diante do Senhor para que a gente não corra o risco de se perder achando que o que motiva a nossa permanência com Deus de relação de intimidade é aquilo que Ele faz ao nosso favor. Não pode ser assim. Você e eu precisamos viver com Deus porque Ele é. E quem Ele é tudo que eu preciso. Deus é tudo o que eu preciso. E é por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu não tenho falta de absolutamente nada porque eu sou preenchido por Deus. Eu não preciso que Ele faça alguma coisa na minha direção. Ele já fez. Ele me livrou da morte. Ele me livrou do inferno. Isso é tudo que eu preciso para viver a vida com esperança, com contentamento. Se Deus fizer um milagre na minha vida, vai ser maravilhoso. Mas se Ele não fizer, está tudo bem também. Eu me lembro daqueles homens da fornalha falando com o rei: ah, rei, você pode jogar a gente no fogo. O Senhor pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, está tudo bem também. A gente não vai se prostrar diante dessa estátua. Tamanha confiança precisa encher o nosso coração também, para que nós saibamos que se Deus fizer qualquer coisa na minha direção para além do que Ele já fez, eu vou glorificá-lo. Mas se Ele não fizer,
eu também vou continuar glorificando a Deus, vivendo em maturidade a minha relação com meu Pai. Ele me ama e eu também. Isso é tudo que importa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um coração maduro de relacionamento com Deus, apesar de qualquer circunstância. E se você, por algum motivo, tem ficado triste com Deus, decepcionado com Deus por alguma coisa que Ele não fez, se lembre que Ele já morreu na cruz por você, que Ele ama você mesmo quando você não o amava. E isso precisa ser suficiente para a sua vida. Peça perdão pelos seus pecados e fala: Senhor Jesus, me ensina a viver contente e não precisar de uma novidade para permanecer com você. Um grande abraço, até a próxima, tchau!